por você uma lista de prisioneiros que vão ser embarcados, você nem pergunta para quê. Você assina a lista e manda os prisioneiros. É isso que quer dizer banalidade do mal. Qualquer um de nós faria o que acha que não fez. Porque sendo funcionário público, você assina a lista vai embora. Você nem quer saber para onde eles iam. Eles embarcar. Só que eles iam para o crematório, né? Eles embarcar. É isso que ela quis dizer com a banalidade do mal. Que nós podemos ser verdadeiros criminosos, achando que estamos cumprindo ordens. Porque você não quer perder seu emprego, então você passa ali para frente. Okay? E isso foi o grande escândalo que ela fez. Porque as pessoas achavam que Agnes ia ser um monstro criminoso, horroroso, cheio de sangue, saindo sangue pelas mãos. Nada disso. Nada disso. Olha, esse juiz, ele matou o rapaz. Na verdade, quem matou o rapaz foi ele. E ele cumprindo a lei. É isso que a gente precisa ter muito em conta, né? Ligando o filme da Arendt com esse juiz que foi condenado no final. Não é? Ele fazia só a lei prevalente. Quem matou o rapaz foi ele. E o juiz que matou o outro rapaz da peruca lá, também. Foi ele que matou. Não foi o rapaz que se matou. Então a questão da justiça é extremamente fascinante. Terrível, eu vejo como fascinante, terrível. O juiz, o que ele diz para ele? A prisão deve apavorar que os criminosos criem seu próprio inferno. Não é? Então a prisão tem que ser um inferno e não um lugar de reabilitação, em que a pessoa receba educação, conhecimento, se prepare para trabalhar quando sair da prisão. De jeito nenhum. É o verdadeiro inferno. É isso que ele diz. Ele quer que as pessoas se apavorem com a prisão. Né? E uma coisa que o Kipling diz, que justiça é a descoberta da verdade. Eu não sei, eu vejo mais a justiça como uma balança de equilíbrio, que é o símbolo da justiça. Né? Então, quanto mais equilibrada estiver, será mais justo. Quer dizer, a pessoa fez uma coisa errada, mas é uma pessoa. Então ela não pode ser tratada de qualquer maneira. E na hora que a sentença seja justa, ou a pessoa realmente seja liberada sob condição, aí a balança fica equilibrada. Porque a verdade, o que é a verdade? Há livros e livros sobre a verdade. A filosofia grega, todos os filósofos queriam descobrir o que era a verdade. Cristo, quando foi inquirido, se ele sabia o que era a verdade, ele disse, eu sou a verdade. Ele não conceitou. Ele disse, eu sou a verdade. Quer dizer, se você acredita nele, ele é a verdade. Se você não acreditar, cadê a verdade? Então a palavra verdade é muito perigosa, muito relativa. Né? Eu quis tratar a justiça como o equilíbrio do julgamento. Nem muito para cá, nem muito para lá. A pessoa fez alguma coisa, não deve responder, mas deve responder como ser humano, e não como coisa, como fez aquele horroroso lá que disse que não cuidou do caso porque não era importante. Vocês viram aquele diálogo terrível, né? Porque não era um caso importante. Ficou almoçando com o amigo lá, cuidando de outros assuntos, esqueceu de falar com o juiz e fazer a defesa do rapaz, que acabou se suicidando, né? E o que é interessante também, quando ele diz que ambos querem, as partes querem ganhar. Também isso é terrível, né? As duas partes querem ganhar. Mas ganhar o quê? Ganhar o quê? O que é que precisa ganhar num julgamento, na verdade? A justiça é que precisa ganhar. Se a justiça for a vencedora, ótimo. Se ela não for a vencedora, mal. Não é o promotor que tem de ganhar, e nem é o advogado que tem de ganhar. A gente se engana. Na nossa área, mesmo na área civil, não é? Você quer ganhar a ação do outro. E às vezes um belo de um acordo é a melhor solução para um caso. Para um caso civil, criminal eu não lidei muito, né? Então isso que ambos querem ganhar, independente da verdade, independente da justiça, isso é verdade. Isso realmente é a realidade. O promotor quer ganhar, o advogado quer ganhar. Ou então, os dois advogados de parte a parte, na área civil, queremos ganhar. Custe o que custar. É a gente que vai ganhar. É esse o grande erro.
somos nós que temos de ganhar. E é bom que os clientes também saibam disso. Por isso que um advogado realmente honesto, ele já dispõe para o cliente todos os prós e contras da causa. Olha, se forem por aqui, vai acontecer isso aqui. Se forem por aqui, vai acontecer isso. A mim, eu não tive, até meus amigos já sabem, eu tive, quando comecei, como todo mundo, tive no escritorinho, na rua Senador Feijó, e era clínica geral, como todo mundo sabe. É civil, criminal, o que aparecer você faz. E eu tive poucos casos criminais. Não continuei. Eu tive um cliente, que eu sei o nome dele, mas não posso dizer, porque ele é um pai de família, suponho que tenha continuado. Ele, numa gangue do bairro, lá no Ipiranga, eles entraram numa alfaiataria e roubaram peças de casimira. Roubaram peças, levaram embora. Foram pegos. E ele me procurou. Uma vizinha ligou, e ele me procurou. Era o rapaz. E ele me conta o que aconteceu. Eu estava enturmado, entramos pelo vitrô, roubamos peças de casimira e fomos pegos. Eu falei, o que você acha disso? Eu não gostei, não. Eu não gostei disso. Na verdade, eu me enturmei, mas eu não gosto disso. Não é para mim isso aí. Eu achei que ele estava sendo sincero e eu disse o seguinte, isso que você me disse, que você me contou, você vai dizer para o juiz. Exatamente como você me contou. Você se enturmou, achando que era uma boa, foi, mas você acha que isso não vale a pena. Eu podia ter dito para ele, olha, diz que a turma te ameaçou, e se você não fosse junto, eles iam matar você. Podia ter dito, né? Que ele dissesse que ele foi obrigado a participar daquele crime, um roubo, né? Crime, também crime, como segundo o Código Penal. Ele foi, eu disse, compensação, vou procurar obter uma pena baixa para você e você tenha livramento condicional. E assim aconteceu. Ele teve livramento condicional e durante vários anos, enquanto eu tinha escritório na rua Senador Feijó, que o prédio ainda está lá, ele me visitava. Ele entrou para uma igreja, passou a frequentar uma igreja, casou, estava trabalhando. Falei, opa, esse aqui deu certo. Podia não ter dado. Mas por que deu certo? Porque ele enfrentou a verdade dele. Ele enfrentou a verdade, afinal ele roubou. Ele se enturmou, se entusiasmou, mas ele roubou. Então é preciso que cada um enfrentemos a nossa hora de verdade. Não querer botar a culpa nos outros. Eu fiz porque minha mãe, eu fiz porque meu pai enfrentar a sua hora de verdade. E no caso deu certo. Deu certo. Ele acabou me visitando para dar notícias. Depois eu já fiz concurso de procuradora do Estado, fechei o escritório, não tive mais nenhum contato com esse rapaz. Mas enquanto eu tive escritório lá, durante alguns anos, ele me visitava.